Olá, graça e paz, louvado seja Deus. É com imenso prazer, irmãos, que eu vou comentar Filipenses para vocês. Essa carta realmente, ela é uma das cartas mais, assim, que expressam o que é o verdadeiro cristianismo. Amém? Primeiro porque ela foi escrita da prisão e depois é uma carta que fala muito da alegria do Senhor. Amém? Então, a carta é cheia de alegria. Em cada capítulo, com o som de campainhas de prata, soam as palavras gozo, regozijo e alegria. Apesar da prisão e apesar do fato de Paulo se encontrar à sombra do cadafalso, o apóstolo sente grande alegria. Resumiremos o tema da seguinte maneira, diz Minha Palma: a alegria da vida e do serviço cristão, manifestada em todas as situações. Amém? Essa carta realmente é uma carta que mexe conosco, que mostra o diferencial da fé e também o diferencial da vida com Deus. Então, aqui no capítulo 1, Paulo vai dar uma saudação, já do versículo 1 ao 11, né? E nós vamos ver do 12 ao 30 o seu regozijo na prisão. Aleluia. Seu regozijo apesar das cadeias, versículos de 12 a 14. A sua prisão causou o progresso do evangelho. As novas da sua prisão foram espalhadas por todas as instalações militares e daí a outras partes da cidade. Os cristãos em Roma foram inspirados a um esforço evangelístico por sua coragem. O seu gozo, apesar daqueles que no espírito de partidarismo estão pregando o evangelho por motivos falsos, provavelmente os judaizantes, versículos de 15 a 18, porém, uma vez que Cristo é proclamado, o apóstolo ainda se regozija. Paulo não tinha esse sentimento de inveja que muitas vezes nutre a vida de alguns. Não, ele ficava alegre, ele ficava feliz, mesmo quando Cristo era pregado, vamos dizer assim, com intenções erradas. Mas o que era importante para Paulo era que a mensagem do evangelho não ficasse presa com ele, mas que a mensagem do evangelho fosse espalhada. Amém? O seu gozo, apesar da perspectiva de morte, versículos 19 a 30, pouco importa ao apóstolo viver ou morrer, porque, em todo caso, o seu desejo é glorificar a Cristo. Seria melhor para ele morrer e estar com Cristo, contudo, ele prefere viver para terminar a sua obra e ajudar a fé dos filipenses. Tem esperança de ser posto em liberdade e poder mais uma vez visitá-los, mas seja qual for o seu destino, ele deseja que os filipenses, que eu e você, andemos de maneira digna do Evangelho, proclamando a sua mensagem, apesar das dificuldades e das lutas. Amém? Então é muito importante nós entendermos isso e podermos desfrutar dessa bênção que é. Aqui na minha Bíblia de Estudos, a aplicação pessoal diz: essa epístola revela a mensagem eterna de que a verdadeira alegria somente será encontrada em um relacionamento pessoal e dinâmico com o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Na garantia de que Deus é capaz de transformar circunstâncias adversas para o nosso bem e para a sua glória. Me diga uma coisa, quando você está diante de dificuldades, quando você está diante de aflições, quando você está diante de circunstâncias adversas, você traz à memória as promessas bíblicas? Você traz à sua consciência a presença do Espírito, a promessa de Jesus que estaria conosco em todos os momentos e que jamais iria nos abandonar? Ou você é como as demais pessoas que se desespera, que de um problema faz 10 problemas? Então é muito importante nós entendermos isso. A carta aos Filipenses vem trazer essa mensagem de que não importa a circunstância pela qual nós estamos passando. O Velho Testamento está recheado de exemplos, né? Pessoas que passaram pela fornalha aquecida 7 vezes mais e não se queimaram. Pessoas que estavam diante de um mar fechado e Deus abriu o mar e eles passaram a pé enxutos. Pessoas que estavam diante de situações a ponto de serem lançados nas covas dos leões famintos, passarem a noite toda e os leões não o arranharem. Então, irmãos, não importa o que você está vivendo. O que importa é você desenvolver um relacionamento dinâmico, um relacionamento vivo com Deus. E isso vai lhe levar a desfrutar da verdadeira alegria. Amém? Devido ao fato de estar unido a Cristo por uma fé viva, Paulo podia alegar contentamento em todas as situações. Seu testemunho singelo era:
Também com isto me regozijo. Sim, sempre me regozijarei, disse no versículo 18 do capítulo 1. E seu mandamento incondicional era: alegrai-vos sempre. Outra vez digo, alegrai-vos. Capítulo 4, versículo 4. Amém? Então nós vamos ver o prefácio e a saudação. Nós vamos ver as ações de graças e súplicas em favor dos filipenses. A situação do apóstolo contribui para a propagação do evangelho e unidade cristã na luta. Nós precisamos, irmãos, estar unidos, amém? Na batalha. Nossa luta não é contra carne e sangue, como foi explicado no vídeo de ontem, mas nossa luta é contra principados, contra potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso. E nós precisamos unir a nossa fé, nós precisamos ter um mesmo coração, um mesmo sentimento, né? Ter uma mente unida para que, de fato, nós possamos fazer a obra de nosso Senhor Jesus Cristo. Como eu sempre falo, juntos nós somos mais fortes. Amém? Então, a obra do Espírito em 3 áreas é mencionada na epístola. Primeiro, Paulo declara que o Espírito de Jesus Cristo direcionará a realização do propósito de Deus em sua própria experiência. Versículo 19 do capítulo 1. Depois, o Espírito Santo também promove unidade e comunicação com o corpo de Cristo. Isso nós vamos explicar no vídeo de amanhã. A participação comum nele cria uma unidade de propósito e mantém uma comunidade de amor. Então, em contraste com a observância ritual inerte dos formalistas, o Espírito Santo inspira e direciona o louvor dos verdadeiros crentes, no capítulo 3, que nós vamos comentar, se Deus quiser, depois de amanhã. Amém? Então, Paulo vai dizer aqui: dou graças ao meu Deus, versículo 3, por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todo vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Então, veja, as súplicas, as orações de Paulo estão voltadas não para um pedido pessoal dele, mas para a propagação do Evangelho, um pedido coletivo em prol da obra de Cristo. Ele diz: estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Paulo não desistia, ainda daqueles irmãos que muitas vezes decaíam da graça, ele, pela oração, procurava formar Cristo novamente no coração deles. Não seja daqueles que desistem, não seja daqueles que retrocedem, mas seja daqueles que avançam para o alvo, seja daqueles que continuam firmes no propósito, nas frentes de campanha, seja daqueles que continuam acreditando que Deus ele tem um propósito na vida de cada ser humano, independente do que ele faça, independente da vala que ele caia, Deus ainda é poderoso para restaurar, porque a obra de Deus não está completa em ninguém. Ele vai aperfeiçoando dia após dia. Versículo 7. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Amém? Pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serem sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Amém? Então ele diz, na expectativa do retorno do nosso Senhor Jesus Cristo, que nós sejamos aprovados nas coisas excelentes e sejamos sinceros e inculpáveis. Veja a importância da sinceridade. Amém? Como é importante. Ele diz, cheios do fruto de justiça, que é paz. Amém? Então, Paulo aqui ainda vai trazer algumas orientações, ele vai falar do regozijo, ele vai falar da alegria, ele vai falar de pessoas que insinceramente, por causa de julgar, suscitar tribulação às cadeias dele, vai pregar a Cristo por discórdia, amém? Essas pessoas não vão pregar ensinamentos heréticos, mas vão pregar o Evangelho. Então, Paulo fica contente com isso, e ele diz, porque eu estou certo de que, por isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação. Então, Paulo recebe não somente a comunicação das ofertas enviadas por Epafrodito, mas Paulo também solicita que, pela oração dos irmãos da igreja de Filipe, que ele fundou lá em Atos 16,
esses irmãos vai ter a oportunidade de ter Paulo novamente com eles. Então, é importante nós nos estimularmos uns aos outros, irmãos, à oração, à vida cristã, a viver com Deus. Amém? Versículo 27. Vivei, acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros que estáis firmes, em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Ele vai trazer aqui essa consideração, que ele traz também na carta aos Coríntios, no capítulo 1, no versículo 10. E que nada estejais intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de credes nele, pois não tendes o mesmo combate que viste em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. Então, Paulo, pelo seu exemplo, ele estimulava os crentes de Filipos, está me estimulando e te estimulando a nós continuarmos firmes no propósito da pregação do Evangelho, da oração a Deus e de mutuamente nós estimularmos uns aos outros as boas obras. Espero que esse vídeo possa te abençoar. Leia a carta aos Filipenses, amém? Hoje à noite nós temos nosso culto da família. Eu espero você com sua família, convide seus amigos e familiares para estarmos juntos a partir das 20 horas, lá na Casa do Oleiro. Será uma grande bênção receber você. Um grande abraço e tenha um bom dia.